Meus caros irmãos, com muita alegria nós temos a oportunidade de ouvir da palavra do Senhor por meios de comunicação tão avançados como os sistemas que temos atualmente. Então vamos aproveitar isso e vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Eclesiastes, capítulo 6, versos de 10 a 12. Estamos já há algum tempo estudando esse texto. É um texto extremamente importante, digno de toda a nossa atenção. Entendemos que o autor desse texto é Salomão e que, através destas reflexões, nós temos conceitos importantes para a nossa vida, para a vida do crente, para a vida daquele que confia no Senhor. Novamente, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 6, versos de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 10 de Eclesiastes, capítulo 6. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que proveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Te damos graças, ó Senhor, nesse dia em que estamos de jejum, nesse dia que temos a alegria de Te servir e de demonstrar a nossa dependência e o quanto, ó Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Senhor, em tudo neste dia, que as nossas meditações, a nossa maneira de abrir a Bíblia e estudá-la, seja, Senhor, eficaz e mude, Senhor, as nossas vidas, nos faça reconhecer o Teu poder e nos faça também, ó Pai, entender o quanto somos dependentes de Ti. Obrigado por Tua igreja que se reúne mesmo nos lares e que todos nós, a uma, meditemos na Tua palavra, dirigidos agora pelo Teu Santo Espírito. É a nossa oração, Senhor, fazemos humildemente no nome daquele que é o conservador, o autor, aquele que sustenta todas as coisas, o Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando o texto de Eclesiastes já há algum tempo e estamos agora entrando na última parte, um último sermão. O título Eclesiastes tem a ver com a importância do pregador, e o pregador aqui é Salomão. E ele passa uma série de orientações e considerações à luz de 3 sermões, e aqui estamos no último, chegando próximo do fim, onde há uma conclusão muito interessante também para todos nós. Nesta parte, nós já estudamos um pouco na semana passada, ele começa com uma consideração sobre a vaidade das riquezas, e agora, para começar a trabalhar outros assuntos a respeito de como ver a vida da melhor maneira possível, ele faz uma introdução refletindo sobre Deus e sobre o homem. Isso mesmo, quando você lê os versos de 10 a 12 de Eclesiastes, pense na figura de Deus, pois esta é a figura que está em evidência. Mesmo que não apareça o seu nome, esta é a figura que está em evidência. Então, uma chave hermenêutica para nós, nesta manhã, é ler os versos 10, 11 e 12 e imaginar o autor pensando principalmente no Senhor Deus. E, quanto a isso, podemos dizer algo sobre Deus. Por exemplo, o que o Salmo 18:2 fala: O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Você pensa assim a respeito de Deus? Eu espero que você esteja pensando isso a respeito de Deus. Mas olha só o que diz o Salmo 84, verso 12. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, como é feliz
aquele em que em ti confia. Preciso repetir o texto. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Meus irmãos, esta é uma interessante forma de demonstrar como devemos ser. A expressão do salmista é feliz. Que nós estejamos felizes hoje. E alguém poderia me perguntar, reverendo, como ser feliz, sendo que já 10 mil pessoas morreram no mundo todo por causa do Covid-19? Eu creio que para responder esta pergunta, nós temos que entender um pouco mais a respeito do que a Bíblia fala com relação a Deus. E nesses versos de 10 a 12, nós temos as informações necessárias para que possamos entender quem é Deus e entender sobre o que devemos fazer com relação a coisas tão tristes e impactantes sobre as nossas vidas e sobre a história não do Brasil, mas a história da humanidade. Por isso, gostaria de falar sobre contender com Deus é inútil, mas devemos aceitar submissamente o que Ele dá. Contender com Deus é inútil, mas devemos aceitar submissamente o que Ele nos dá. Eu creio que nós podemos entender isso ao longo de 4 pontos nesta mensagem. No primeiro ponto, nós temos uma espécie de inutilidade daquilo que é contender com Deus. E depois, no segundo, no terceiro e no quarto ponto, nós temos uma explicação relativamente clara a respeito disso por meio de perguntas que o próprio autor faz. Ele está querendo levar os seus leitores a refletir sobre a grandeza de Deus e sobre a pequenez do homem. Vejamos isso então. O primeiro ponto que nós observamos é: não dá para contender com quem tudo sabe. Olha só o verso de número 10. Fica bem claro, Ele sabe de tudo. Como nós falamos, nesse texto, mesmo que não apareça o nome Deus nesses versículos, ele aparecerá somente mais no final do sermão. Não quer dizer com isso que não seja sobre Deus, que o que esteja sendo falado aqui registre o que Ele é. Então, o primeiro ponto, não dá para contender com quem tudo sabe. E esse é um problema do ser humano. Nós, muitas vezes, queremos contender com Deus, enfrentar Deus e dizer por que as coisas são do jeito que são, não poderiam ser diferente? Bom, meus irmãos, o texto nos explica algumas coisas. No verso 10, a primeira expressão é: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. É como se o autor quisesse dizer algo assim: ou tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. Significa que Deus já sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, e por isso Ele é aquele que define tudo antes. Nada escapa do poder de Deus. Deus está controlando todas as coisas. Como o texto diz, tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, porque Deus faz todas as coisas. Então, podemos dizer que Deus não é pego de surpresa, Ele sabe de todas as coisas. Uma outra coisa, Ele conhece o homem. O texto mais adiante diz assim: e sabe o que é o homem. E por que esse texto fala isso? Claro, Deus criou o homem do pó da terra. Deus que fez a obra de criação, colocando este ser que muitas vezes não sabe muita coisa, mas pode meditar sobre aquele que sabe todas as coisas, que é o próprio Deus. Ele foi criado com esse poder. Mas aqui, meus irmãos, temos a impressão clara: Ele conhece o homem e sabe a sua fragilidade. Não adianta tentar contender com Deus, tentar enfrentá-lo, porque Ele sabe quem é o homem.
O texto fala mais ainda, ele é mais sábio. O texto mostra isso para a gente. E que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Meus irmãos, o autor está dizendo de uma maneira bem nítida, ninguém pode tentar explicar ou querer entender aquele que é mais sábio, que é mais forte do que o próprio homem. Deus, ele é soberano e não dá para tentar ficar tirando respostas de Deus como se nós pudéssemos fazer isso com um presidente, com uma liderança desse mundo. Deus conhece o passado, o presente e o futuro, e mais, Deus conhece o homem e sabe do que o homem precisa. E ninguém vai poder dizer, Deus, por que faz desse jeito ou dessa forma? Na verdade, nós somos criados por Deus, e Deus é maior e mais poderoso do que o homem. O texto que lemos na nossa liturgia mostra que ninguém pode querer contender com Deus, e ele concorda com esse texto também. Se nós pegássemos Isaías 45, nós também diríamos algo assim, ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Meus irmãos, Isaías 45, verso 9, está mostrando para nós que nós devemos aceitar a vontade do nosso Deus, devemos aceitar o que Ele faz, sabendo que Ele sabe o que está fazendo. Um outro texto que nos faz ser humildes diante da presença de Deus é Romanos 9:20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fazes assim? Meus irmãos, esse é um ponto muito importante para nós. Num momento tão trágico como esse que estamos vivendo na humanidade, no mundo todo, alguns, por certo, estão tentando contender com Deus e dizer, por que tem que ser assim? Segundo esse texto, nós devemos aceitar e receber que Deus sabe o que faz e que nós somos fracos e Ele é forte e sabe o que é melhor para todos nós. Há um segundo ponto também, e agora isso pode ser feito à luz de algumas perguntas. São 3 perguntas radiográficas que mostram algo a respeito do homem. A primeira, no verso 11, diz assim, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que proveita isto ao homem? A segunda pergunta, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? E a terceira pergunta, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Nessas 3 perguntas, nós encontramos os outros 3 pontos para a nossa reflexão nessa manhã. Então, agora, vamos para o segundo. O primeiro que nós já falamos é, não dá para contender com quem tudo sabe. O segundo ponto é, não dá para contender com quem tudo estabelece. É isso, meus irmãos, que podemos observar nesse texto. Buscar uma espécie de sabedoria de guru, procurar ser um especialista sobre Deus, querer saber como Ele age e como a vida deve ser, não é muito sábio quando nós entendemos que isso compete a Deus e nós não podemos dizer a Ele como Ele deve fazer, como Ele deve deixar de fazer. Meus irmãos, isso é muito importante, porque nesse texto, quando se é dito, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, ele está basicamente dizendo algo assim para todos nós. Procurar saber de coisas a respeito de como Deus irá agir, só é fútil,
só é vaidade, é como se fosse vento, ou correr atrás do vento. O que de proveito há nisso para com o homem? Meus irmãos, é isso que o autor está dizendo. Quem vai estabelecer todas as coisas, no final das contas, é Deus. Isso não quer dizer que nós não devamos nos preocupar em agir corretamente. Mas quando algo que sai do controle acontece, nós não devemos ficar procurando tão somente questionar Deus e dizer: por que Deus, isso está acontecendo desse jeito? Não poderia ser de outra forma? Basta nós imaginarmos quem já perdeu seus entes queridos numa crise como essa que estamos vivendo. Bom, nós temos que entender o texto de Eclesiastes, e ele está nos dizendo o seguinte: Deus estabelece todas as coisas. Como que a gente pode observar isso? É só nós voltarmos para Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8. Nós encontramos algumas expressões interessantes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Meus irmãos, os planos de Deus são soberanos. E Ele estabelece tudo segundo o seu propósito. Não adianta o homem querer contender com Deus e dizer: por que fazes desse jeito? Deus sabe qual é o melhor tempo para que tudo aconteça. E hoje nós estamos no tempo de se afastar. Hoje nós estamos no tempo onde não há cura. Hoje estamos num tempo onde não há edificação, mas espalhamento. Hoje estamos num tempo mais de morte do que de vida. O que devemos fazer? Segundo o autor sábio, Salomão, devemos aceitar e esperar o tempo de abraçar e o tempo de curar. A segunda lição, meus irmãos, que nós entendemos desse texto, é que não dá para contender com quem é eterno. Se alguém está perguntando: por que fazes desse jeito, ó Deus? Por que é dessa forma que as coisas acontecem? A pergunta retórica, ou a pergunta que temos mais adiante, do verso 12, diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Meus irmãos, nós estamos falando do eterno, e nós somos temporais. Nós temos um dia que chegamos nesse mundo, e temos um dia que sairemos desse mundo. Nós temos um dia de sermos chamados por Deus. Somos temporais. A morte é uma realidade, e mais do que nunca estamos vendo isso no mundo atualmente. O autor faz uma pergunta: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Meus irmãos, é isso. Nós temos poucos dias de vida. Nós temos, na verdade, temporalidade, enquanto o nosso Deus tem eternidade. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Não dá para se contender com aquele que é eterno, quando nós somos temporais. Olha o que diz o texto de Eclesiastes: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã, agora o texto de Tiago 4, 13 a 16. Atendei agora vós que dizeis, hoje, amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Meus irmãos, não foi isso que aconteceu? Até o mês de janeiro, estávamos com as nossas agendas, programando como iríamos fazer. Por certo, alguns estavam programando suas viagens ou seus negócios. E hoje, como estamos?
Estamos em nossas casas e pensando em outras coisas que não sobre como iremos viver esse ano. Estamos procurando saber como vencer algo que nos preocupa muito, pois causa morte. É isso que nós devemos entender. Essa crise vai passar. Nós temos essa confiança no Senhor de que esse tempo irá passar. Mas depois que passar, é necessário que a gente entenda o quanto somos frágeis e o quanto a vida é frágil. E o quanto devemos olhar para o eterno e não ficarmos tão concentrados nas nossas próprias questões pessoais como se fosse o centro do universo. O centro do universo não são os nossos negócios, não são os nossos estudos, os casamentos. O centro do nosso ser, da nossa vida, é Deus, pois Ele é eterno. O texto do Salmo 144, verso 4 diz assim: o homem é como um sopro, e seus dias como a sombra que passa. Perceba isso e medite sobre a fragilidade da vida. A pessoa que está do teu lado, a pessoa que tanto amamos, esta pessoa não é eterna, é temporal. Agora, a pessoa eterna de Deus nos consola em meio à temporalidade. O quarto ponto que eu quero trazer nesta manhã, para a nossa meditação, para a nossa pregação desta manhã, nesse domingo, dia 22 de março, não dá para contender com aquele que sabe o futuro. Olha o que diz ainda o texto: quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Meus irmãos, esta é outra reflexão, nessa terceira pergunta do autor. E esta reflexão é interessante porque o futuro pertence a Deus. E ele está dizendo isso: quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Algumas coisas são muito importantes para nós, porque temos um desejo muitas vezes pecaminoso de querer saber do futuro. E o futuro, meus irmãos, está nas mãos de Deus. Olha esse texto, está em Atos, capítulo 1, versos 6 a 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Durante essa semana, muitas pessoas me perguntaram e disseram: reverendo, será que estamos próximos do fim do mundo? A pergunta é boa, a resposta é: não sei. Mas geralmente as pessoas começam a se preocupar com o fim do mundo quando acontecem coisas assim, coisas trágicas desse tipo. Não. Cristo pode voltar como ladrão a qualquer momento, inclusive quando não tiver nenhuma tragédia, quando tudo estiver em paz. Não compete a mim, nem a você, querer saber do futuro. Pare com isso. Pare com esse medo apocalíptico. O que cabe a você é ser fiel a Deus, seja nas dificuldades ou seja nas alegrias da vida. Os discípulos perguntaram isso. Então estavam todos reunidos e lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Meus irmãos, é sobre isso que esse texto está falando no capítulo 6. A autoridade pertence a Deus, Ele é poderoso, Ele é forte. Nós somos frágeis e somos dependentes dEle. Como seria bom se todos nós tivéssemos essa forma de descansar na autoridade de Deus e saber que o futuro pertence a Ele. O que será de nós no futuro? Não sabemos. O que está reservado a nós no futuro? Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: que tudo Deus faz com sabedoria, pois Ele sustenta todas as coisas pelo seu santo poder. Mediante a esses 4 pontos, meus irmãos, nós temos a explicação dos versos 10, 11 e 12, que é uma introdução interessante sobre o ponto próximo do capítulo 7. E ele vai falar a respeito de coisas que são interessantíssimas para ter uma vida alegre. No capítulo 7, ele vai usar expressões como essa: melhor é a boa fama do que um unguento precioso. O dia da morte melhor do que o dia do nascimento.
Depois de mostrar a realidade de que Deus é soberano, de que o homem é frágil, que é dependente de Deus, ele vai começar a mostrar que na vida tem coisas melhores para se entender. E uma delas é compreender que Deus controla todas as coisas e nos dá aquilo que é suficiente. Mas isso fica para a próxima mensagem. Eu gostaria só de concluir e fazer algumas aplicações segundo o tempo que temos para a nossa pregação da manhã. A conclusão, meus irmãos, que chego é: não entendemos os caminhos de Deus. Não sabemos muito dos porquês, mas podemos confiar nele em todo o tempo. Essa é a nossa conclusão. Nós não entendemos os caminhos de Deus. Nós não sabemos muito dos porquês, mas podemos confiar nele em todo o tempo. É isso que o autor de Eclesiastes está ensinando. Para nós isso é muito importante também, porque nós não entendemos os caminhos de Deus, não entendemos o porquê de muitas coisas e devemos fazer aquilo que esse texto está nos orientando, não contender com Deus. Então, não sejamos arrogantes, querendo questionar o agir de Deus. Sejamos humildes, sejamos submissos ao que Ele nos dá. Se Ele nos dá tempo de lutas, saibamos aproveitar isso também. Bom, o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. É possível ser feliz tendo mais de 10 mil mortos em todo o mundo causado por um vírus? A resposta para nós é sim. E nós podemos fazer isso por meio de algumas das aplicações que eu quero estabelecer nesse momento agora. Vamos para algumas delas. Deus sempre sabe o que faz. Ele é sábio. Nós aprendemos com Ele através da palavra e através dos momentos das nossas vidas. Então, algumas coisas importantes para esse momento que estamos vivendo. Talvez seja a melhor forma de unirmos a Ele em oração. É isso mesmo. Hoje, o mundo todo está mais crente. E os crentes estão unidos em oração. Talvez Deus, mais do que nunca, esteja chamando os frios na fé ao arrependimento. Aqueles que estão frios, incrédulos, a crer. E os incrédulos a crer. Há frios na fé, pessoas que estão desanimadas, e talvez seja esse o momento mais nítido onde Deus esteja chamando essas pessoas para crerem. E os incrédulos, aqueles que confiaram nas suas forças, a buscar ao verdadeiro Deus. Deus está nos afastando dos ídolos, do dinheiro, de esportes. Joel Bick escreveu algo sobre isso, eu achei interessantíssimo. Alguns cristãos preferem participar de eventos esportivos num domingo do que adorar a Deus. Hoje, talvez muitos destes estejam acompanhando cultos online e procurando ouvir da palavra de Deus, ao invés de ídolos do futebol ou outros que pertencem ao mundo dos esportes. Talvez mais do que nunca, muitos estão esperando o milagre para a cura de um vírus e vão alcançar um milagre muito maior, a cura do pecado e a salvação de suas almas. Porque pensar sobre Deus é pensar sobre alguém que cura. Deus cura, e a cura dele não é de um simples vírus. Ele cura do pior de todos os vírus, que é o pecado. Talvez mais do que nunca, pais e filhos estão juntos, e os pais podem mostrar aos seus filhos um mundo de verdade, que não é o mundo das séries, não é o mundo dos videogames, não é o mundo dos contos de fadas, mas é um mundo real, onde pessoas morrem. E esses filhos precisam estar preparados para isso, entendendo aquele que dá vida, Jesus Cristo, o autor da vida.
Talvez nós, meus irmãos, estamos vendo Deus agir nesta ocasião, nos mostrando algo interessantíssimo. O Salmo 46, verso 10, diz assim: fiquem quietos e saibam que eu sou o Senhor. Hoje todos estão orando, pedindo para que cientistas possam ser sábios e descobrir cura. Hoje muitos estão orando, pedindo para que esse vírus possa acabar. É isso mesmo. Hoje as pessoas estão mais quietas e, ao invés de agir, estão esperando naquele que é Senhor. Talvez mais do que nunca todo mundo está vendo que a morte está tão próxima, como nunca pensaram antes. Ela está numa superfície de madeira, numa maçaneta, ela está num espirro, ela está no ar. E mais do que nunca as pessoas estão percebendo o quanto a morte está próxima. O que devemos fazer é olhar para aquele que é poderoso e nos livra de todo o mal. Talvez, mais do que nunca, todo mundo está vendo a morte tão próxima. E o texto de Hebreus 9, 27 diz assim: é assim como é designado que o homem morra uma vez e depois venha o julgamento. Nós estamos preparados para a morte? Essa é uma pergunta importante. E como nós podemos nos preparar para a morte? E a resposta está vindo hoje através das redes de comunicação online. Jesus é a solução para a morte. Eu vos dou vida e vida em abundância. Quem crê em mim não morrerá, mas viverá para sempre. Talvez alguns estão pensando: será o tempo da vinda de Cristo? O texto de Lucas 21, 10 a 11 diz assim: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos em vários lugares, fomes e pestilências. Meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Talvez desta forma drástica, Deus esteja apontando para todos aqueles que estão no mundo: o meu filho voltará. Você está preparado para a volta do meu filho? Para nós, esse momento da história reflete uma prova clara de que Deus conduz a história. E para nós, estamos certos de que Ele conduz tudo de forma sábia, tirando o homem da sua letargia e colocando ele num sentimento precioso de dependência de Deus. Para nós crentes, cristãos, nesta manhã, o que fica claro é que Deus conduz a história e as nossas vidas, de forma particular, estão nas mãos dEle. E as mãos dEle conduz o nosso destino. Não adianta contender com Deus. Ele é soberano. É inútil contender com Deus. Mas devemos aceitar submissamente o que Ele nos dá, confiando que Ele tem um plano de redenção para todo aquele que crê. E nessa manhã, o nosso apelo é que você, mais do que nunca, creia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Busque aprender dEle, entender dEle e descansar nele. Que Deus nos abençoe. Paz seja com todos os irmãos, aqueles que nos acompanham pela internet. Nós estamos dando início a mais um culto de louvor e de adoração ao único e verdadeiro Deus, neste dia que é o dia do Senhor, o domingo, para adorá-lo e bendizê-lo. Sejam todos bem-vindos a este momento difícil e diferente no nosso país. Depois desta grande pandemia, estamos realizando as nossas atividades online. E Deus tem nos abençoado com cultos, com mensagens, com estudos que têm edificado os irmãos desta igreja e de outras igrejas e visitantes que nos acompanham ao longo aí desses dias de quarentena. Queremos ressaltar, meus irmãos, que já vamos dar início ao nosso culto, mas antes pedimos a todos que permaneçam até o final, principalmente os membros desta igreja, para algumas informações que são importantes. Nós vamos falar sobre esse jejum que está sendo conclamado aí, o povo presbiteriano a fazer, que vem
pelo presidente do Supremo Concílio. Vamos fazer algumas orientações no final desse culto. Queremos também dar uma palavra sobre os nossos missionários. O Conselho se reuniu nessa semana, recebemos os relatórios que nos preocupam. Então, no final deste culto, nós teremos uma fala sobre a situação de irmãos queridos nossos que estão no campo missionário. E as demais informações a respeito da semana e a respeito do aniversário da nossa querida igreja, que completa 59 anos. Então, aguarde até o final, onde realizaremos os avisos. Nós vamos, então, iniciar o nosso culto. Convidamos a todos, aqueles que nos visitam, se sintam muito bem entre nós, que você possa orar, cantar e que Deus fale profundamente ao seu coração, aos nossos corações nesta noite. O nosso abraço fraterno a todos os irmãos que há muito tempo já não nos vemos, sentimos grande saudade, e a nossa oração é que logo mais Deus encurte as distâncias e possamos estar juntos. Enquanto assim não é, devemos cumprir com os preceitos, com os princípios de saúde e mantermos assim a distância, guardarmos com os cuidados necessários de higiene, para evitar grandes problemas com esta pandemia causada pelo Covid-19. Vamos então, meus irmãos, ao início desse culto. Eu gostaria de iniciar o culto falando sobre um homem chamado George Matheson. E ele escreveu um hino muito lindo, bonito, e que a gente começasse a falar sobre esse hino. O George Matheson, quando escreveu esse hino, foi acometido de cegueira. Mas ele era um jovem, estava fazendo universidade, era um escocês em Glasgow, e ele se sentiu mal. Foi até seu quarto e um amigo disse que ele deveria consultar urgentemente um médico, um oftalmologista, e ele consultou, e a notícia foi terrível. A visão fraca dele já era sinal de que perderia as vistas logo, logo. Então, ele, titubeante, meio que sonâmbulo, segurando, tentando encontrar um caminho, resolveram ir até a casa de sua namorada, a sua noiva, e falar com ela. Dizer que os sonhos da faculdade estavam acabando e que agora começava uma nova luta contra a cegueira. E disse para sua noiva que ela teria liberdade de permanecer com ele ou de deixá-lo. E ela o deixou. Então ele sofreu o segundo grande baque da sua vida. Primeiro a cegueira e depois o abandono da sua noiva. Mas é interessante que todas as biografias do George Matheson falam sobre como ele encontrou um amigo que lhe consolou e que lhe confortou e que substituiu todo tipo de amor que ele poderia ter, o amor do Senhor Jesus. Começaremos o nosso culto pensando sobre esse amor, o quanto Deus ama o seu povo e nele, Cristo, nós podemos encontrar conforto e consolo para os momentos mais difíceis das nossas vidas. Senhor, nesta noite, em culto, cada família em sua casa, pais com seus filhos, maridos e suas esposas se unem, dão as mãos e agora te louvam. Aceita, Senhor, nesta noite, o nosso humilde amor diante da Tua presença, para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto inicial de Isaías capítulo 55, versos de 6 até o verso de número 9. Isaías 55, de 6 a 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nosso Deus é transcendente. Não entendemos os seus caminhos, não compreendemos os seus pensamentos plenamente, mas podemos descansar e podemos, acima de tudo, nos arrepender dos nossos pecados e procurar andar segundo a vontade dele revelada. Esse Deus que é amado é o Deus que será adorado também, pois tal como ele se manifestou aos antigos, ele tem se manifestado a nós através da sua palavra. Vamos orar em atitude de contrição diante do nosso Deus. O texto que lemos diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Senhor, nós clamamos a Deus, perdoa-nos, livra-nos de todo mal. Ó Deus, que a tua mão não pese sobre nós, mas que ela nos proteja e nos guarde. Dá-nos, ó Senhor, a alegria de te servir e de te honrar. Senhor, livra-nos dos pensamentos, das atitudes, das ações, que são ações sem sabedoria, ações tristes do erro e do pecado. E dá-nos, ó Deus, o desejo de andar de forma reta, segundo a tua vontade. Dá-nos, ó Senhor, força nos pés, para andarmos nos teus caminhos. Que as nossas mãos se levantem para o alto, buscando o teu socorro. Que os nossos olhos estejam fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que a nossa mente esteja sendo direcionada por um coração que tem a palavra como centro. Perdoa-nos e livra-nos. Abençoa-nos, ó Senhor. Recebe a nossa oração. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Ouçamos o grupo Semear e o grupo Aliança com a melodia que eles entoarão nesse momento. Oração, encontro
Agora, meus irmãos, prepare-se para a mensagem. Para isso eu peço que você acompanhe o texto da meditação da noite, que está em Eclesiastes. Estamos seguindo aqui o texto de Eclesiastes, e agora vamos para o capítulo 7, e hoje temos uma missão grande, versos de 1 a 14. Eclesiastes, capítulo 7, versos de 1 a 14. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas a dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz o endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para o que vem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por esse momento de culto, por tudo que já ouvimos através dos textos, dos hinos, da música que fala ao nosso coração, e rogamos que a Tua palavra também fale poderosamente em nós. Pedimos que o Teu Santo Espírito dirija e que cada ouvido aberto, onde quer que esteja nesse momento, seja edificado por Ti, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, gostaria de falar sobre o lado bom do que se parece ruim. O lado bom do que se parece ser o ruim, ou daquilo que parece ser ruim. Nós gostaríamos de falar sobre isso porque esse texto fala sobre coisas que a gente não gostaria, talvez, de falar muito. Né? Conversar sobre morte parece ser um negócio tão ruim. Falar sobre luto e tantas outras questões que aparecem aqui nesse texto. Mas estamos seguindo um texto em sequência aqui, expositivamente, e precisamos abraçar e falar também sobre ele. Para tanto, eu queria que você pensasse em três figuras, três pessoas. Primeiro, uma mulher, Fanny Crosby. Quem gosta de hinos, quem é interessado em hinos, conhece Fanny Crosby. Sabe que ela foi uma compositora que produziu muita música que glorifica o nome de Deus. Uma das que mais gosto é Que Segurança Tenho em Jesus. Quantas vezes você já não cantou esse hino? Então agradeça a Deus, porque esse hino chegou a nós graças a Fanny Crosby. Mas o que fez Fanny Crosby escrever tanto assim? Foi a sua cegueira. Ela resolveu usar o dom que tinha para expressar através da voz, através da música, através do som, aquilo que poderia glorificar a Deus. O outro que queria chamar a atenção nesse momento é o George
Madison, que tivemos a primeira música da nossa liturgia. O George Madison, como eu expliquei, também foi acometido de cegueira. Mas essa cegueira não foi tão forte como o abandono da sua noiva, futura esposa, quando ele foi acometido da cegueira. Ela o deixou, então o amor dela não foi tão forte para aguentar ter que lidar com o cego o resto da vida dela. Mas é interessante como ele encontrou refúgio no amor de Cristo Jesus. E esse hino, essa música que o presbítero Gerson entoou no primeiro momento do nosso culto, é um hino que fala tanto sobre amor. Eu não sei se vocês perceberam, porque ele está entendendo que o amor de Jesus Cristo seria suficiente para suprir a falta, talvez, do seu grande amor. Mas quem aqui já não ouviu falar de Handel, e principalmente do Messias, que mexe tanto com a gente, principalmente no Aleluia, quando aquelas vozes, o trompete e aquela apoteótica forma de se cantar, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fala tão profundamente ao nosso coração. Ele compôs muitas coisas, mas quando ele compôs esta peça, ele estava falido economicamente. Ele tinha até ido bem economicamente, mas quando ele compôs essa peça, ele estava falido, sem dinheiro, sem nada. O que eu estou querendo mostrar é o lado bom do que parece ser ruim. Estes homens, esta mulher, fizeram coisas maravilhosas, mas quando tudo parecia dizer desista, ou quando tudo poderia ser interpretado da maneira, para que fazer isso? Foi nesses momentos que esses irmãos encontraram força em Deus para superar as coisas difíceis. O que nós queremos dizer hoje tem a ver com os provérbios. E esse é um texto de Salomão, e alguns falam, se tem algo que comprova que é de Salomão, é o capítulo 7, pois o capítulo 7 é como se estivéssemos lendo o livro de Provérbios. E a cada expressão, nós encontramos uma lição. Então, são 6 lições, tem várias, mas eu queria resumir em 6 lições para nós nessa noite. E tudo isso começa com o capítulo 6, verso 12, que já examinamos numa outra pregação. Há uma pergunta, e essa pergunta vai ser respondida no verso 7, já tinha dito isso na minha última fala. A pergunta é, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade? Olha que pergunta interessante, né, meus irmãos? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? A resposta a esta pergunta, a maioria dos estudiosos diz que vem no capítulo 7, e eu concordo. E eu creio que eu posso resumir isso em 6 lições, que passo a tratar agora, nesse momento. Anote aí. A primeira lição, pensar em como se vai morrer é bom. Lembre-se que o título da minha mensagem é o lado bom do que parece ser ruim. Por certo, é muito ruim ficar pensando em morte, mas tem um lado bom, se a gente tiver uma sabedoria ao pensar assim. Não um desejo ruim e triste de ver a morte, mas aquela questão inevitável de se deparar com ela. Mais do que nunca, as pessoas estão falando mais de morte, porque eu não sei se vocês têm percebido, a cada relato é morte. Tantos e tantos e tantos e tantos. Então, qual é o lado bom de se pensar que vai morrer? Pensar em como se vai morrer é bom. Porque o texto já começa no verso de número 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Meus irmãos, o que ele está dizendo é de uma profundidade tamanha. Ele está dizendo
que todos nós, de alguma forma, deveríamos estar preparados para a morte. Mas como que deveria ser? Ele faz uma espécie de jogo. Ele diz, melhor é a boa fama do que um unguento. Geralmente o unguento era um perfume muito valioso, que era utilizado no momento da morte para embalsamar o corpo, deixar o corpo mais apresentável. E quem utilizaria o unguento estaria utilizando um perfume caríssimo. E ele está dizendo que melhor seria a boa fama do que o perfume caríssimo. O que ele está mostrando para nós é algo que nós poderíamos colocar em algumas perguntas. A primeira, como você quer morrer? Como você quer morrer? E a morte, como nós estamos vendo, ela está bem próxima. Alguns acham que são tão poderosos e fortes que só vão morrer daqui uns 80 anos, 40 anos, 50 anos. As pessoas não sabem que a morte bate a porta a todo momento e pode bater a porta de cada um de nós. E ele está dizendo, nessa hora, o que seria melhor? E poderíamos perguntar, como você quer morrer? Bom, de uma certa forma nós responderíamos, reverendo, eu não quero morrer. Mas o texto está nos apresentando isso e dizendo, sabe o que é bom para alguém? É pensar no quanto ele é frágil e o quanto a morte está sempre próximo de cada um de nós. Então, como que seria bom encararmos esse sentimento? Pensar em como vai morrer, como isso pode ser entendido como bom? E a gente pode dizer o seguinte, seria bom se tivesse uma boa fama, e não com muito dinheiro, como o unguento pode representar. Ou seja, o que as pessoas diriam de você? Aí uma outra pergunta. O que as pessoas diriam de você quando você estivesse num caixão? Fulano foi uma pessoa boa, marido responsável, amou a sua esposa, cuidou bem dos seus filhos, foi uma esposa muito boa, fiel, crente. Meus irmãos, o autor está dizendo, olha, a morte está bem próxima de nós. E como nós nos preparamos para ela? A melhor coisa é que nos preparamos não meramente cuidando da nossa saúde e se preocupando com ela. Isso é um caminho muito bom, temos que nos preocupar com a saúde. Mas, se a morte nos atingir, é importante que a gente termine melhor do que começou. Em outras palavras, o presente é importante. E isso significa que a boa fama seria o presente. O que seria essa boa fama? É aquilo que faz um homem ser tido como justo no texto, ou como sábio. O sábio é aquele que teme ao Senhor e vive para o Senhor. Esse que vive no mundo, segundo o querer de Deus e buscando fazer a vontade de Deus, esse é sábio. Essa é uma boa morte. Esta é uma forma de pensar na morte, tendo como objetivo a boa fama. Como você vai terminar a vida? É mais importante entender que a forma como terminamos, ela é melhor do que a forma como começamos. E eu gostaria que nós entendêssemos, à luz de toda a Bíblia, que a melhor forma de morrer é dando um bom testemunho de Cristo Jesus. Essa é a boa fama que ele está colocando no primeiro versículo. A boa fama que ele está colocando no primeiro versículo. Porque ele vai dizer, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Procure refletir sobre isso na pessoa de Cristo. E pense em Paulo, por exemplo, falando sobre morte, quando ele está na sua primeira prisão, e ele escreve uma carta aos Filipenses, e ele diz algo interessante, porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Sabe o que significa isso? Ele está bem consciente de que se ele morrer, ele morreu fazendo a vontade de Deus. Essa é uma das questões muito interessantes. Eu não sei como será o dia de amanhã, mas uma coisa eu gostaria, de no dia de amanhã ser encontrado fiel e que o testemunho que eu desse fosse de boa fama diante da morte. Esse é o primeiro conselho que ele está dando.
E veja bem, tudo isso responde à pergunta do verso 12 do capítulo 6. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? E a resposta seria morrer, ou viver e morrer, fazendo a vontade do Senhor. Há um texto muito interessante em Eclesiastes 9:8 que diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. É como se ele quisesse dizer: a maior riqueza é a santidade, a maior riqueza é viver com Deus, é viver para Deus, é temer a Deus, é honrar a Deus. Este é o maior objetivo de qualquer um de nós. O maior objetivo não é se tornar uma pessoa importante no mundo, mas é se tornar uma pessoa agradável a Deus. Essa é a primeira lição. Vamos para a segunda lição. Estamos falando sobre o lado bom do que parece ser ruim. Então, para algumas pessoas, pensar sobre a morte parecia ser ruim, mas o texto está nos levando à sabedoria. Pensar sobre como se vai morrer é bom, desde que a gente entenda que a morte está bem próxima de nós e que temos a oportunidade de viver e morrer fazendo a vontade de Deus. Mas a segunda lição, meditar na dor. Gente, como meditar sobre a dor pode ser uma coisa boa? É o lado bom de algo ruim. Porque geralmente é na dor que nos tornamos mais sensíveis às coisas divinas e eternas. Geralmente é quando perdemos o controle e passamos por dificuldades que nós nos sentimos nas mãos do Senhor e automaticamente em dependência. Isso está nos versos de 2 até o verso 4. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O verso de número 3 diz assim: melhor é a mágoa, a tristeza, do que o riso, porque com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Meus irmãos, nós podemos dizer que é no meio da dor que nós encontramos coisas sobre a nossa brevidade, sobre a nossa pequenez. E é geralmente numa casa onde há luto, onde nos deparamos com um jovem morto, ou quando nos deparamos com uma pessoa defunta, que a gente passa a pensar nisso. O que é uma mãe chorando a morte de um filho? O que é uma esposa chorando a morte do seu marido? Ou o marido chorando a morte da sua esposa? Isso representa a dor. E a gente tem que meditar sobre isso. E o texto está dizendo que nesses lugares é melhor do que onde há festa. Ou seja, é melhor um lugar desse do que um lugar onde há aniversário. É melhor um lugar desse do que um lugar onde há muitas alegrias, como a comemoração de festas. Meus irmãos, o texto é de uma sabedoria profunda, porque geralmente é no meio da dor e vendo a dor dos outros, como num velório, que a gente entende o quanto a vida passa rápido. E você está com tantos planos, né? Está pensando em tanta coisa para fazer, mas é geralmente num momento como esse que você presta atenção e fala assim: não, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu estou nas mãos de Deus, e eu devo entender que a vontade dele é maior do que a minha, e eu posso dizer, se Deus quiser eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, mas eu estou na mão dele. Isso é muito importante para que você não seja pego de surpresa quando algo não dá certo na sua vida, que você comece a ter uma tendência a ficar com raiva, porque que as coisas não estão funcionando, porque a vida é muito rápida, meus irmãos, e como diz o verso de número 12, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade. Então, esta é uma outra lição de grande importância. Numa casa onde há dor, como a casa de uma pessoa que está sofrendo luto, é melhor do que uma casa onde há festas.
Isso é muito importante, né, meus irmãos, porque nós somos uma geração tão hedonista, tão voltada ao prazer, que tudo é shopping, que tudo é festinha, vamos fazer a festinha da criança aqui, vamos fazer uma festinha da criança ali, tudo é muito festivo, e as pessoas falam, não quero nem falar de morte, porque isso é muito triste, eu só quero falar de festa, de alegria. Gente, é a realidade, o mundo é assim. Por causa do pecado, nós nos deparamos com a dor, e é necessário meditar sobre ela. Tem muita gente fazendo plano de casamento, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto. Cabe a cada um de nós entendermos que quando a gente medita sobre a dor de um luto, por exemplo, a gente consegue pensar bem na nossa dependência e carência de Deus. É isso, meus irmãos, que podemos encontrar. E olha só, Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha o que diz o verso 4, o coração dos sábios está na casa do luto. O que se deve guardar, meus irmãos, é o coração, e um coração maduro, que vivencia a dor, é um coração sábio. Eu posso entender, meus irmãos, e posso dizer que geralmente é com muita luta e com muito sofrimento que a gente vê pessoas maduras. Pessoas que recebem tudo de mão beijada, que recebem tudo de maneira gratuita, sem lutar. Geralmente essas pessoas reclamam da vida, são cheias de mimimi aqui e acolá. Mas quando uma pessoa sabe da fragilidade da vida, da pequenez da vida, vive o que esse texto está pensando. E geralmente é na dor, geralmente é sofrendo que essas pessoas vão aprender. Onde está o nosso coração? É muito sério. Vivemos numa época onde tudo é humor, tudo se transforma em humor, e até no meio dos crentes é humor, tira sarro de alguém ali, tira sarro de outra pessoa ali, é tudo humor. O autor está dizendo que a gente deveria ser mais sérios e entender que a vida também é dor. Talvez seja por isso que nós estejamos sofrendo tanto nesses últimos dias, para que a gente possa perceber que a vida não é só o que a gente tem visto por aí. Comer, tantos programas sobre comer, tantos programas sobre como melhorar a casa, como reformar a casa, tantos filmes, tantos jogos, tantas coisas. Mas hoje, a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre a dor. E o texto está dizendo, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Alguns querem que esse tempo termine para fazer uma grande festa. Meus irmãos, é bom que a gente tenha o sentimento da realidade. Ainda nesse mundo passaremos por lutas e por aflições. O texto do Salmo 90, verso 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O coração sábio é daquele que entende que não define o futuro, Deus é quem define. E nós podemos meditar numa morte e evidenciar, olha, aquela pessoa que tinha tanta vida, que estava tão forte, hoje não está mais conosco. Pessoas queridas que não estão mais conosco. Mas isso nos faz pensar que os planos de Deus não são os nossos planos e que Ele é soberano sobre nós. A terceira lição, meus irmãos, e nós estamos falando sobre o lado bom do que parece ser ruim. E eu queria que a gente colocasse umas aspas grandes no que parece ser ruim. Então, para alguns, falar sobre como morrer e como vai morrer, parece ser ruim, mas não. Se a gente pensar que seria bom morrer fazendo a vontade de Deus. Para alguns poderia ser horrível meditar sobre a dor. Eu quero esquecer dor, não quero nem falar de dor. Mas esse texto está nos conclamando a meditar na dor, porque geralmente é assim que a gente vê a nossa fragilidade. Quando algo não dá certo, é Deus de alguma forma dizendo, olha o quanto você precisa de mim, e o quanto com as suas forças você não vai conseguir fazer o que eu quero que você faça.
A terceira lição, meus irmãos, é que tomar uma bronca muitas vezes é bom. Não é? Você se lembra quando você tomou algumas broncas do seu pai, da sua mãe? Eu espero que o seu pai e sua mãe estavam com razão quando falaram bronca, porque senão é levantar a ira dos filhos. Mas quando um pai e uma mãe chamam a atenção de um filho, isso é muito bom. Isso é muito bom. E esse texto mostra um pouco disso para nós. Olha o que diz os versos 5, 6 desse capítulo 7. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Ele está fazendo aqui um jogo no hebraico com duas palavras que terminam com as mesmas consoantes. E é como se ele dissesse para a gente assim: aquele que não se importa com a correção do sábio é como alguém que se deixa aquecer, como uma panela que se deixa aquecer pelo fogo do espinheiro. Para você imaginar isso, é como se eu pudesse falar assim, para nós isso ficaria melhor entendido com aquela expressão, isso é fogo de palha. Você lembra quando a gente fala fogo de palha? O que acontece com fogo de palha? Ele faz um fogaréu, alegre, feliz, né? Aquele negócio rápido, mas de uma hora para outra acaba. Contudo, quando você ouve a repreensão de um sábio, que não é nada bom ouvir repreensões, a gente não gosta muito de ser puxado a orelha, mas quando a gente ouve a repreensão de um sábio, aquilo vai nos ajudar a melhorar, a se tornar mais fortes, mais sábios até. A gente adquire a sabedoria daquela pessoa. Por isso, crianças, se vocês estão assistindo a gente, quando teu pai, tua mãe chama você do lado e dá lições, fica com os olhos arregalados, com os ouvidos abertos e ouve o que ele está dizendo para você, o que ela está dizendo para você, porque aquilo é vida, vai te ajudar muito, vai te dar forças para você viver melhor. Porque um pai que não repreende o seu filho, ele está causando um grande mal para o filho. Então esse texto está mostrando, meus irmãos, aquilo que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida, é que ele, de alguns momentos, receba uma bronca. Olha o que é uma grande bronca. O verso 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. É como se ele voltasse àquela casa do luto e mostrasse para nós aquele caixão com uma pessoa dentro, e se aquela pessoa não foi uma pessoa boa, se aquela pessoa não andou nos caminhos do Senhor, aquilo serve como uma tremenda repreensão, dizendo, é esse o caminho que você quer trilhar? Meus irmãos, é assim que muitos jovens estão vivendo. Quando a gente tinha os Instagrams aí abertos, sem quarentena, alguns dos nossos jovens que não estão mais na igreja, faziam fotos assim, ou com um copo, ou com uma garrafa, ou com uma latinha, e essas pessoas estavam dizendo que estavam vivendo a vida. A morte é uma tremenda repreensão. Mas quando nós olhamos numa sala e vemos um caixão, e vemos uma pessoa de bem, um crente ali, como nós vimos já muitas vezes na nossa igreja, aquilo também é uma repreensão. É como se dissesse para o que não é santo, olha o que você está fazendo da sua vida. Pensa no que você está fazendo da sua vida. Porque pessoas que servem a Deus morrem em paz, mas pessoas que não servem a Deus morrem em grande tristeza. É como se nós tivéssemos o rico e o Lázaro, e a gente vê a dor do Lázaro. Então, tomar uma bronca, a gente não gosta, mas tomar uma bronca é algo bom. Então nós estamos falando sobre o lado bom do que parece ser ruim. Muitas vezes, ouvir alguém chamando a nossa atenção não é tão bom. Mas aquilo, meus irmãos, é bom quando nós olhamos pela perspectiva de Salomão e de tudo que ele viveu. A gente fica imaginando o quanto esse homem fez coisas erradas e o quanto pessoas chegaram para ele e deram bronca. Mas ele não ouviu.
e o resultado foi triste para a sua vida. Se você está me acompanhando, o lado bom do que parece ser ruim, muitas vezes é pensar em como se vai morrer. Muitas vezes é meditar e maturar a dor. Muitas vezes é tomar uma bronca, mas muitas vezes é aproveitar a adversidade. Aproveitar a adversidade. Isso está nos versos 7, 8, 9 e 10. Diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Essa é uma das partes mais difíceis desse texto. E aqui eu estou dando como título desta parte: aproveitar a adversidade. E por quê? Meus irmãos, o texto do Salmo 119, versículo 67, diz assim para nós: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. No meio da adversidade, uma pessoa pode ser tentada a viver como tola. Por exemplo, no meio de problemas e dificuldades que vêm e que sobrevêm, as pessoas podem ser tentadas a isso. Por exemplo, ela pode ficar impaciente. Verso 8, diz aí o texto: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Ou seja, uma pessoa no meio das suas adversidades, ela não está entendendo que uma das coisas que está sendo testada é a sua paciência. Lembre-se de Jó e de todas as aflições que ele teve. A sua paciência estava sendo testada. Aqui ele começa a ressaltar algumas coisas que demonstram isso. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Geralmente, para ter paciência, você tem que estar passando por algo muito difícil. E quando alguém diz: olha, você tem que ter paciência, você tem que ter calma. Meus irmãos, isso é sábio, porque nós devemos esperar o tempo de Deus e não o nosso. Nós não sabemos o quanto vai durar, mas nós temos que ter paciência. É uma das grandes virtudes da Bíblia. É uma das grandes virtudes de um crente. Quando nós não temos paciência, metemos os pés pelas mãos. Mas outra coisa é correr para a raiva. Olha o que diz o verso 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Quando nós passamos por uma dificuldade, uma adversidade, geralmente temos tendências a sermos brutos e falar brutamente com alguém. Quando nós passamos por uma adversidade, somos tentados a falar mais alto, a ficarmos irritados. É isso que algumas pessoas estão dizendo que está acontecendo com essa história de quarentena, porque as pessoas estão mais próximas e isso está fazendo com que as pessoas percam a paciência com mais rapidez. Um marido dentro de casa toda hora chamando a esposa, ou filhos toda hora chamando os pais. Gente, isso é para a gente poder entender o quanto é importante ser família. Porque essa história, vai fazer judô, vai fazer natação, vai estudar, e aí entra em casa e vão viver num celular, afastam as pessoas do convívio. E geralmente o que a gente vê é ira. Alguns estão dizendo que depois dessa crise haverá muitos divórcios. Dizem que na China isso aconteceu. Sabe por quê? Porque a ira sobressai nesses momentos. Nós crentes somos provados, meus irmãos, em tudo isso. E devemos ter paciência. E devemos evitar a ira, que é tão comum. As pessoas sempre trabalham com a ira, com a raiva. E esse texto diz que no meio das adversidades nós devemos ter calma. Ou reclamar do seu destino
e falar dos tempos passados. A gente costuma ouvir isso na boca de alguns. Jamais diga, olha o que o texto está dizendo, verso 10, não sou eu, meu irmão e minha irmã, jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que esses? A gente tem uma tendência a falar isso no meio presbiteriano, os acampamentos do passado eram melhores. Como a gente se reunia nos cafezinhos eram melhores. Como era bom quando a gente fazia aquelas viagens. Nós temos uma tendência a idolatrar o passado. Isso porque nas adversidades nós estamos reclamando do que está acontecendo no presente. Aí entra o que o autor está dizendo. Jamais, jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que esses, pois não é sábio perguntar assim. Deus sabe o que é importante para nós, dia após dia, momento após momento. Meus irmãos, quando coisas acontecem na nossa vida, podemos ter essas tendências muito tristes, e isso é condenado pelo autor. Que tenhamos aí a preocupação com todos estes detalhes. Verso de número 10, diga, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. A cada dia nós temos um plano sendo realizado em nossas vidas, e devemos encará-los com uma visão otimista. Quando as adversidades nos chegam, é uma excelente oportunidade de cumprir com a vontade do nosso Deus. Então, estou na 4ª lição, e agora eu vou para a 5ª lição. São 6. Então, meus irmãos, estamos falando sobre o lado bom do que parece ser ruim. Na 5ª lição, é melhor a sabedoria do que o dinheiro. E nós encontramos isso nos versos de 11 a 12. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ao seu possuidor. Ele já tinha falado algo parecido a respeito disso em Eclesiastes 3, verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Qual é o princípio aqui, meus irmãos? O princípio aqui é o temer a Deus, e essa é a sabedoria que nós ouvimos falar tanto. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E ele está dizendo que é boa a sabedoria, havendo herança. Aqui, meus irmãos, herança pode ser entendida como propriedade. Quando um judeu tinha uma propriedade, essa propriedade não deveria ser vendida, era passada também para os filhos. E ele está dizendo aqui que a melhor herança do que a propriedade, do que o dinheiro, é a sabedoria. A melhor coisa que podemos pensar na vida é sobre como ser mais sábios. Você tem esse desejo de ser mais sábio? Você fica pensando, olha, eu tenho que ser mais sábio. Esse ano eu preciso ser mais sábio. Meus irmãos, o texto está dizendo que é melhor a sabedoria do que o dinheiro. Mas, por certo, algumas pessoas pensam mais em como ganhar dinheiro do que sabedoria. Até nesses períodos de coronavírus, a gente vê pessoas querendo ganhar mais dinheiro, aproveitando as circunstâncias. O texto, meus irmãos, mostra que boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A melhor coisa seria a sabedoria, pois o proveito dela é viver esta vida segundo a vontade de Deus. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Provérbios fala um pouco sobre isso. Provérbios 13, verso 14. O ensino do sábio é a fonte da vida, para que se evitem os laços da morte. Olha que interessante isso. O ensino do sábio é a fonte da vida, para que se evitem os laços da morte. Se alguém tem sabedoria, ele evita o pior. Ele evita o pior de todos os constrangimentos, talvez como aquela morte triste de alguém que morreu sem a boa fama.
Essa sabedoria é importante para que você viva e morra bem. Por isso que ele está terminando essa parte dizendo como que um homem pode viver bem. Não é com relação à conta bancária dele, é com relação à sabedoria. Moças da igreja que estão solteiras, ao olhar para um rapaz, não perceba somente a capacidade dele ganhar dinheiro, mas saiba se esse menino é sábio, segundo o temor do Senhor. E meninos da igreja, quando vocês verificarem uma futura e propensa namorada, imagine se essa menina é sábia, porque você não precisa de uma pessoa que não tenha sabedoria para estar do teu lado. Mas antes de tudo, que você seja sábio. E mais do que tudo, maridos que me ouvem, sejam sábios. Esposas, sejam sábias. Vocês edificam a casa quando são sábias. Porque isso é melhor do que dinheiro. Isso é melhor do que riquezas. E algumas casas são mantidas meramente pelas aparências do dinheiro. Que você possa enxergar na pessoa que está do teu lado e no desenvolvimento dos seus filhos que eles estão sendo sábios. Sabe por quê? É melhor a sabedoria do que o dinheiro. O lado bom do que parece ser ruim. Alguém poderia dizer, sabedoria põe dinheiro em casa, põe comida no meu prato? O interesse não é esse. O interesse é servir a Deus e glorificar a Deus. Mais um detalhe e o último ensino desta noite. O lado bom do que parece ser ruim. Aceite com humildade os acontecimentos da vida. Aceite com humildade os acontecimentos da vida. É duro quando coisas ruins nos atingem. Quando a gente vê pessoas já passando dificuldades financeiras, como a gente já está começando a ver no nosso país. Quando as estruturas econômicas não estão sólidas. O que devemos fazer? Nos ajudar mutuamente. Mas isso, meus irmãos, não está vindo de graça. Não é porque alguém está maquinando isso em uma mente poderosa, porque não há nenhuma mente mais poderosa do que a de Deus para permitir que essas coisas aconteçam. Ninguém que queira fazer o mal nesse mundo vai poder fazer, se Deus assim não o permitir. Olha o que diz o texto, versos de 13 a 14. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Quem vai poder mudar aquilo que Deus quis? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus faz tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, aqui entra a última lição, que é aceitar as adversidades, as calamidades, e entender que Deus está fazendo a vontade dele, o querer dele. Salomão está encerrando o seu argumento com uma resposta sábia, tanto à adversidade, mas também à prosperidade. Verso de número 14. Ele está lembrando aos seus leitores que Deus soberanamente dispõe de ambos e que tudo isso é imutável. Ele faz do jeito que Ele quer e ninguém pode mudar. Cuidado com aqueles que estão sendo apocalípticos nesses momentos de coronavírus, está querendo ver pessoas tramando mal, destruição do mundo. Meus irmãos, por mais que alguém possa ter esses desejos, não vai fazer nada se não for da vontade de Deus. Então Deus está no controle de tudo isso que a gente está vendo. O texto, meus irmãos, mostra-nos que Deus controla momentos de bonança e momentos de dificuldades. Meus irmãos, na primeira parte do século XIX, o mundo foi acometido de uma doença chamada gripe espanhola. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Mas logo depois vieram guerras. Mas logo depois veio uma recessão enorme. Mas logo depois vem um desenvolvimento tecnológico e econômico. E até o nosso município de São Bernardo do Campo foi beneficiado por esse momento, com a vinda de montadoras, e isso gerou empregos, inclusive para muitos da nossa igreja. Deus controla o bem, Deus controla o mal,
Ele sabe o que está fazendo e nós estamos tranquilos, entendendo a vontade dEle e o querer dEle, o seu poder e a sua glória. Embora alguns possam encontrar falhas no caminho de Deus, ninguém pode mudar o que Ele está estabelecendo. Para alguns parece ser errado e injusto, mas o que Ele fez tem propósitos muito maiores do que a nossa mente pode entender. Vocês se lembram da primeira leitura de hoje? Vocês se lembram? Qual foi a primeira leitura? Os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos. Meus irmãos, nós estamos diante daquele que faz tudo como Ele quer. E nesse momento, talvez Ele esteja chamando a você e a mim para sermos melhores em oração. Debruçarmos mais em orar e buscar a presença dEle. Eu queria que nós terminássemos com uma fala do C.S. Lewis. Ele diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Esse é o seu megafone para despertar o homem surdo. E que nesses dias Deus esteja falando com você, esteja falando com este mundo e esteja com esse megafone, mostrando que todos são dependentes dEle e que devem temê-lo, e que devem amá-lo, e que devem buscá-lo. Deus está usando o seu megafone mais uma vez, mais uma vez. Por isso, as coisas ruins que parecem ser ruins devem ser compreendidas e entendidas de uma outra maneira. Devemos olhar o lado bom, e um crente sempre olha um lado bom. E isso não é ser poliana, aquela forma literária de enxergar o mundo, mas isso é uma forma real de dependência e de compreensão da vontade de Deus. E o autor está dizendo que quem faz isso é sábio. Quem está fazendo isso é sábio. Quem está pensando dessa maneira é sábio. Daí, meus irmãos, a conclusão que eu quero chegar, a conclusão que eu quero dar aos irmãos nesta noite. Quando nós pensamos em todas essas coisas, nós entendemos que a vida é muito mais do que as aparências. A vida, na verdade, deve ser um ato de confiança na ação de Deus. A vida deve ser uma compreensão de que estamos diante dEle e que tudo em nós cabe a Ele. E que o que nos cabe é entender que Ele é o capitão que dirige o nosso barco e a nossa vida. E quanto ao futuro, eu não sei o que me está revelado, mas eu sei que em seu plano divino, Deus é maravilhoso e Ele tem um projeto de salvação que se dá na pessoa de Jesus Cristo, na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, confiar nisso. E aqui termino com algumas aplicações. Qual é o lado bom do que estamos vivendo? Primeiro, sobre a morte. Como conseguimos aproveitar? Para nós, morte é Cristo. É incomparavelmente melhor. Para nós, ao invés de nos preocupar com o futuro, devemos cuidar da parte que nos cabe no presente, que é andar segundo a vontade dEle e segundo os seus mandamentos. Nós precisamos pensar que o grande sentido da vida está em Jesus Cristo como nosso Senhor. Como você tem visto o futuro? Se tem uma coisa que não pode nos surpreender no futuro, é o bem e o mal, porque tudo isso está nas mãos de Deus. E é sábio se preparar tanto para uma coisa como para outra. Nós devemos estar prontos, tanto para algo maravilhoso, segundo o seu querer, ou para momentos difíceis como os que estamos vivendo atualmente. Aprenda a crescer com os fatos ruins. Geralmente é assim. E eu conheço alguns jovens que muitas vezes são mais sábios do que alguns mais adultos, porque aprenderam a conviver com as coisas ruins que lhes aconteceram, conseguiram olhar o lado bom das coisas ruins.
Digo que devemos ter cuidado com as alegrias passageiras. Elas são como um fogo de palha. Tem coisas muito mais sólidas, como a sabedoria que nos é ensinada pela palavra do Senhor. Um outro ponto fundamental, cuidado para não ser um reclamão. No meu tempo era melhor, como se você estivesse criticando o momento atual. Saiba que você deve ser humilde e aceitar o que está acontecendo, e naquilo que você pode trabalhar para mudar, faça, mas tem coisas que saem do nosso controle, e nós devemos ter total preocupação com a vontade do nosso Deus. Jesus é a nossa vida, meus irmãos. Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é o nosso exemplo, inclusive no sofrimento. Ele sofreu, ele padeceu e ele foi firme em não reclamar. Foi firme em obedecer o Pai e por isso foi encontrado perfeito. E por isso nós comemoramos a Páscoa, que é o que vamos fazer no próximo domingo. Jesus é o nosso exemplo de obediência. É um exemplo de perseverança e de confiança no Pai. E nós também devemos confiar e acreditar que Deus está fazendo o melhor e aceitar em oração, pedindo a Deus que nos livre do mal e guardando a nossa esperança nele. Eu não sei o que me aguarda, não sei, mas eu posso terminar essa mensagem dizendo: eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito. É o que diz o próprio Paulo, como ele fala no texto da carta aos Romanos, capítulo 8. Diz algo mais ou menos assim: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Esta é a real sabedoria, é a verdadeira sabedoria, que é confiar em Jesus. Podemos não saber de muitas coisas, como o hino que vamos cantar nos fala: não sei, mas eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que saibamos descansar nisso e que saibamos encontrar o lado bom, até mesmo quando as coisas ruins nos aparecem. Que Deus te conforte, te console, te anime e faça de você uma pessoa sóbria, não uma pessoa negativa, mas uma pessoa preparada para tudo, confiado no Senhor Jesus, nosso Redentor. Que Deus nos abençoe.